Irmãos, minhas irmãs, estamos no 25º domingo do tempo comum. E como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, dentre as muitas meditações que poderíamos fazer dentro da riqueza que é a Palavra de Deus, podemos perceber nesse conjunto da liturgia da palavra desse 25º domingo que existe um conflito exterior, mas também um conflito no nosso interior entre a sabedoria de Deus, que nos orienta para um bem, para o equilíbrio, e a mentalidade mundana, que se diz sábia equivocadamente e que muitas vezes, na mentalidade que alimenta, acaba trazendo desequilíbrios e conflitos para a própria humanidade. Então há esse embate. Isso fica claro também na própria palavra de Deus, que se nós recordarmos o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, quando diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mas também no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 18, nós lembramos quando São Paulo escreve que a cruz é loucura para o pagão, mas é sabedoria de Deus. E é preciso ainda compreender, dentro da tradição espiritual da Igreja, que Jesus, ele é chamado a sabedoria encarnada. Ele é a própria sabedoria de Deus. E há um embate entre a sabedoria de Deus e a mentalidade humana, mundana, que nem sempre está em comunhão com a sabedoria de Deus, nem sempre está em comunhão com a vontade de Deus. E é aí que nós vemos a primeira leitura, quando nós nos deparamos com aquilo que está sendo dito no livro da sabedoria. Eles estão querendo armar uma cilada para o justo. E quem é o justo? Na palavra de Deus, o justo não é isso que a gente entende hoje de promover uma justiça legal dentro do campo judiciário, não. Justiça e ser justo na palavra de Deus é toda a pessoa que se esforça, embora tendo limites, para fazer a vontade de Deus, para estar em comunhão com Deus. Esse é o justo da Bíblia. E é por isso que eles dizem: armemos ciladas para o justo, porque o justo nos incomoda. De fato, quem faz o esforço para se deixar conduzir pela sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, acaba incomodando quem não está se esforçando para seguir a sabedoria de Deus. E aí, a primeira leitura ainda diz: sua maneira de agir se opõe à nossa maneira de agir, ou seja, a maneira de agir mundana. E é por isso que há esse embate, e ao mesmo tempo é preciso também haver um santo incômodo. Todo aquele que crê em Deus, todo aquele que se esforça para colocar essa fé no dia a dia, vai incomodar. Mas não é um incômodo do tipo moralista, que fica apontando o dedo para os outros, julgando os outros.
Não é um incômodo do tipo de quem fica falando para os outros que está certo, que está errado. É o incômodo de nós nos esforçarmos para viver a nossa fé, mesmo na nossa limitação. Me esforçar para obedecer acaba incomodando o que não obedece. Me esforçar para meditar a palavra acaba incomodando quem não medita. Me esforçar para me confessar acaba incomodando quem não se confessa. Me esforçar para rezar acaba incomodando quem não reza. Me esforçar para ser uma pessoa honesta acaba incomodando quem é desonesto. Então, por isso, eles dizem na leitura: armemos ciladas ao justo, porque ele nos incomoda. A sua maneira de agir se opõe à nossa maneira de agir. E esse deve ser o santo incômodo que todo católico deve gerar nas pessoas ao seu redor. O seu esforço de seguir a verdade de Deus, de seguir a sabedoria de Deus. É sempre um esforço, porque nenhum de nós é perfeito. E é sempre uma luta, porque também dentro de nós existe esse conflito entre ouvir a sabedoria de Deus e entre nos deixarmos conduzir pela mentalidade mundana. E dentro desse conflito, a segunda leitura, extraída do livro de São Tiago, ali no capítulo 3, ela faz uma pergunta evidenciando toda essa luta exterior e também interior entre a sabedoria de Deus e a mentalidade mundana. Que pergunta é essa? Nos descreve São Tiago. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? É uma pergunta retórica. Ele já sabe a resposta. Ele provoca o ouvinte. E aí ele responde: não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Então, as paixões mundanas, a mentalidade mundana e suas paixões, acaba provocando todo tipo de conflito, brigas, desentendimentos, problemas e sofrimentos que enfrentamos no dia a dia. E quais são essas paixões que fazem parte da mentalidade mundana e que muitas vezes acabam atiçando inveja, rivalidade entre nós? Lembremos da tradição espiritual da Igreja, que ensina que todo cristão precisa conhecer essas paixões agindo dentro de si, para poder, com a graça de Deus, trabalhá-las. A gula, que é colocar o prazer na comida, endeusando a comida, é uma atitude de endeusar os prazeres. A avareza, que é a ganância, que também ali está próxima do egoísmo, do individualismo, do apego às coisas. A luxúria, que são os desequilíbrios sexuais, a falta de castidade, os desequilíbrios sexuais que fazem as pessoas tornarem a outra objeto de prazer e terem uma vida, vamos dizer, promíscua, sem limites. As paixões que nos colocam em conflito, que fazem parte do pensamento mundano, da mentalidade mundana: a ira, a raiva, a mágoa, o ressentimento, que inclusive hoje está muito em voga. A inveja, que é o querer o que é do outro e achar que o outro não merece o que ele tem, e eu quero o que é do outro. A preguiça, que é um comodismo, e a soberba, que é o orgulho, o se achar-se o centro do universo,
que é o pior dos pecados, o orgulho de se achar melhor e às vezes achar que sabe tudo e muitas vezes inconscientemente se colocar no lugar de Deus com o seu orgulho. Essas são as paixões mundanas que fazem parte da mentalidade mundana, que nos coloca em conflito uns com os outros. Agora, a sabedoria que vem do alto, exaltada pelo próprio São Tiago, nesta segunda leitura, nos ensina a buscar a temperança em Deus. Sabedoria de Deus ensina a temperança, que é esse autocontrole, esse autodomínio, esse ter limites para combater a gula. A sabedoria que tem do alto nos ensina, a sabedoria de Deus, nos ensina a combater a ira, que é mundana, com a paciência, com o perdão. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus nos ensina a combater a luxúria, que são os desequilíbrios sexuais, com a castidade, com o autodomínio. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, nos ensina a combater a preguiça, o comodismo, com uma operosidade, ou seja, nos colocarmos a serviço, vencermos o limite do comodismo. A sabedoria que vem do alto nos ensina a combater a mentalidade mundana, da avareza, do apego às coisas, do egoísmo, do individualismo. E como é que ela nos ensina? No desapego, no colocar-se no lugar do outro, ter, portanto, empatia. A sabedoria que vem do alto nos ensina a combater o orgulho da mentalidade mundana. E como é que nós combatemos? Com o auxílio de Deus, sendo humildes, cultivando a humildade. A sabedoria que vem do alto nos ensina a combater a inveja. E aqui novamente aparece, vindo de Deus, que nos ensina a viver a empatia, colocar-se no lugar do outro, ter compaixão, alegrar-se com o bem do outro, alegrar-se com as qualidades da outra pessoa. E assim nós vamos travando esse embate para vencer as paixões mundanas, a mentalidade mundana, auxiliados com a sabedoria de Deus, orientados pela sabedoria de Deus. E à medida que vamos nos deixando orientar pela sabedoria de Deus, cumpre-se em nós, no dia a dia, aquilo que João, capítulo 8, 32, nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, é preciso conhecer a verdade de Deus, fazer o esforço de nos deixarmos conduzir por ela, para superarmos a mentalidade mundana que está fora, mas também dentro de nós. E os conflitos, inveja, rivalidade, as brigas e rixas que existem no nosso meio, ainda são geradas pela mãe das paixões, que no grego é chamada de filáusia, e que nós chamamos de amor próprio, colocando o eu no centro. E nós aprendemos com a sabedoria de Deus que toda desordem, toda espécie de más obras vem desse egoísmo, desse colocar o eu no centro. E nós superaremos isto através da sabedoria de Deus, quando Ele próprio no Evangelho lembra: quem quer ser o maior, que seja o último. Não sigamos a lógica do mundo. No mundo existe competição,
As pessoas estão disputando para quem é o maior, o melhor. O católico não pensa assim. Ele é aquele que serve, é aquele que se coloca no último lugar, exatamente para vencer o egoísmo, para vencer o individualismo, para vencer toda uma gama de situações que nos faz seguir a mentalidade mundana. E a maior lei que Jesus nos dá para isso é o amor que é sacrifício, o amor que é entrega, o amor que é doação. Mas olhando ainda dentro desta liturgia da palavra, nós aprendemos com a carta de Santiago que a sabedoria que vem do alto, que nos ajuda a combater a mentalidade mundana, ela é modesta. E o que é a modéstia? A modéstia é quando nós procuramos, com a graça de Deus, alimentar em nós uma vida sem vaidade, simples. Quando nós somos comedidos, despojados, discretos, humildes, moderados, ponderados, temos bom senso. Isso é modéstia, é a sabedoria de Deus. Essa sabedoria que vem do alto, que nos ajuda a vencer a mentalidade mundana, Santiago nos diz que ela é pura. Mas que pureza é essa? A gente pensa logo no sentido sexual. É isso, mas não é só isso. Pensar só no sentido sexual é pobre, porque a pureza em Deus é um desapego de si. A pureza em Deus é um aprender a partilhar e compartilhar as coisas. A pureza em Deus é uma vivência da honestidade, da justiça, da bondade, da retidão. A pureza em Deus é alimentar pensamentos e sentimentos bons dentro de si. E aí também entra a castidade. E assim, a sabedoria do alto nos ajudará a vencer a mentalidade mundana. Santiago ainda destaca para nós, dentro desse embate, que a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. E o que é pacífico? É aquilo que promove a paz, ainda mais num tempo em que nós vivemos de intolerância, de briga, de conflito, de crispação, de nós contra eles. O católico precisa aprender a ser pacífico, ou seja, tolerante, nos acolhermos, dialogarmos, mesmo que nós não concordemos com o outro ponto de vista, nós precisamos aprender a nos respeitar. E isso é sabedoria de Deus. A sabedoria que vem do alto, nos diz ainda o Santiago, que ela é conciliadora, porque ela nos faz entrar em acordo, ela nos faz perdoar e pedir perdão, ela nos faz nos reconciliarmos, assim para vencer todo o ódio, toda a ira, toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o conflito no nosso meio. A sabedoria que vem do alto, dentro desse embate, ela é também misericordiosa, porque pela misericórdia de Deus, nós aprendemos a compreender a miséria do outro, inclusive a partir das nossas misérias, ter compaixão do outro, porque assim como eu erro, o outro também erra, o outro também falha. Precisamos nos acolher e nos ajudarmos nas nossas fraquezas. Misericórdia, a sabedoria de Deus ensina isso, para não cairmos no julgamento, no moralismo. A sabedoria de Deus dentro desse embate, ela nos ensina a sermos pessoas sem fingimento, ou seja, a sermos pessoas verdadeiras, autênticas, sinceras, honestas. Mas o fato também de sermos sinceros e honestos não significa que eu vou sair por aí agredindo as pessoas. É dizer a verdade com caridade, com jeito, sem que isso se torne uma agressão, uma ignorância. A sabedoria que vem do alto, que nos ensina a combater
todo o tipo de mentalidade mundana, também ensina Santiago, é uma sabedoria sem parcialidade. E o que é, Frei, ser parcial? Parcial é a pessoa que toma partido. Parcial é a pessoa que ignora a verdade e só aceita o que lhe convém. E mesmo que a verdade seja apresentada, eu vou ficar aqui com o meu grupo, ignorando aquela verdade e me fechando. Essas são as pessoas que são parciais. Isso é pensamento mundano. E se a sabedoria do alto é sem parcialidade, então o católico é chamado a fazer o esforço de ser imparcial. E o que é ser imparcial? É o esforço de termos uma retidão na nossa vida, de sermos justos, honestos, de aceitar a verdade, mesmo que essa verdade me contrarie, mesmo que essa verdade não seja o que eu penso ou o que eu quero, mas conhecendo a verdade, deixando ela me libertar e fazendo com que ela me ajude a repensar a minha vida. A sabedoria que vem do alto está na lei do amor. A sabedoria que vem do alto está na cruz e nos ajuda a amar, a perdoar, a nos sacrificarmos, a servirmos, a fazermos o bem. Conflitos sempre teremos, mas os conflitos devem ser vencidos e superados com a sabedoria que vem do alto, ensinada pelo próprio Cristo na cruz, pelo seu amor misericordioso. Aprendamos a sabedoria que vem do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.